Muito bem, meus amados, nós vamos pedir a você que abra a sua Bíblia agora no livro de Gênesis, capítulo 2. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2. Versículo 18, diz a palavra de Deus: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, o trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, a todas as aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Versículo 23 diz: E disse Adão: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Quem pode dizer amém? Amém. Meus queridos, esse assunto que eu quero trazer neste momento, dentro do tempo que nós temos aqui, seria impossível falar tudo que precisa ser falado. Porém, é importante que a igreja esteja alertada para o que está acontecendo no dia a dia de nossas vidas. Nós acabamos de ouvir uma palavra onde nós vimos que estamos sendo cercados, nós temos inimigos. Nós temos o inimigo interior, que é o nosso eu, nosso ego, nossas concupiscências que precisam ser controladas. Nós temos o inimigo que está, ao nosso derredor, ou ao redor, que é o mundo, e outro que está ao derredor, que é o próprio diabo. E nesse mundo, que esse sistema preparado que está aí, irmãos, a Bíblia diz: Não ameis o mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E é justamente dentro desse mundo, irmãos, e também provocado pelo próprio diabo, que tem se levantado ideologias, ou seja, ideias humanas, para acabar com a igreja e com a família. Existem duas instituições que são divinas na face da terra. A primeira se chama a família, e a segunda se chama igreja. Duas instituições divinas na face da terra. Todas as demais foram formadas pelos homens, mas essas duas foram criadas e mantidas, estabelecidas por Deus. Então, essas duas instituições, Satanás, ele faz tudo para destruir. Ele faz tudo para tentar acabar com essas instituições, irmãos. E ele vai se utilizar dos meios que ele pode. Ora, você, quando aceita Jesus como seu Salvador, então Satanás, ele perde todo o poder e toda a autoridade que ele tem sobre a sua vida. Quando você entrega a sua vida para Jesus, ele perde, não tem mais autoridade sobre você. Mas sabe o que ele vai fazer? Você pensa que ele vai desistir de você? Não. Ele agora vai tentar fazer com que você mesmo se entregue. Pelas fraquezas que você conserva com você, mesmo depois de aceitar Jesus, você ainda continua sendo um pecador. Nós ouvimos aqui que
Nós lutamos contra as nossas concupiscências, nossas fraquezas. Mas não podemos negar, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Então veja bem, nós temos pecados, temos fraquezas, mas também temos uma coisa poderosa em nossas vidas que nos ajuda a vencer o pecado. Primeiro, nós temos o poder do Espírito Santo na nossa vida. Segundo, nós temos a graça de Deus na nossa vida. E isso nos dá força, nos dá autoridade para vencer o pecado. E nós levamos uma vida diferente do mundo. E Satanás fica perturbado, Satanás fica irritado. Aí ele fica querendo agora que você peque. Mas só que a igreja, irmãos, ela tem a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, é a Bíblia que diz. O que é que Satanás faz então? Ele vai criar agora meios para atingir a família e a igreja do Senhor. A família e a igreja do Senhor. Então, hoje nós estamos vendo uma coisa que tem tentado destruir as famílias, chamada ideologia do gênero. Um tema que eu colocaria para essa palestra, que eu quero trazer para os irmãos hoje, seria a ideologia do gênero e a desconstrução das famílias. Vamos entender logo o tema, não é? Ideologia do gênero e a desconstrução das famílias. O que é, para início de conversa, ideologia? Veja bem, o que é ideologia? O que é uma ideologia? Ideologia, irmãos, são ideias, pensamentos, doutrinas humanas criadas, coisa da cabeça dos homens, fruto do humanismo, das vontades humanas. Os seres humanos, eles têm vontades, têm desejos, eles têm anseios. Então eles criam ideologias, eles criam uma série de pensamentos, e aqueles pensamentos eles começam a trabalhar em cima daquilo, dizer que aquilo é bom, dizer que aquilo ali é uma coisa boa, dizer que aquilo ali faz bem, e começam a viver aquilo como se fosse realmente uma coisa boa, quando na realidade às vezes é algo até destruidor. A ideologia, essas ideias humanas, ela é diferente da ciência, a ciência verdadeira, porque a ciência é uma coisa que você pode provar, a ciência é realidade, a ciência, ninguém pode contestar que isso aqui é vidro, não é? Ninguém, por quê? Porque posso provar que é vidro. Ninguém pode contestar que isso aqui é madeira. Eu posso provar que é madeira. Mas a ideologia são pensamentos, não pode provar nada. Então, quando a gente fala em ideologia, você já deve estar entendendo. Aí vem agora a seguinte frase: ideologia do gênero. O que é ideologia do gênero? Bom, quando a gente fala agora de ideologia do gênero, a gente pode afirmar que essa ideologia do gênero, irmãos, ela afirma que a sexualidade humana, veja bem que coisa terrível, ela afirma que a sexualidade humana, ela não é algo natural, não é algo, por exemplo, irmã Sandra, ela é mulher hoje, porque a nossa cultura botou na cabeça dela que ela é mulher. Eu sou homem, não é porque eu nasci homem. Eu sou homem porque a nossa sociedade, a nossa cultura colocou na minha cabeça que eu sou homem. Ou seja, eles dizem que o sexo que existe nos dias de hoje, eles são frutos de construções sociais e culturais. É resultado da cultura. Foi a cultura que estabeleceu assim, porque ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. A pessoa, ela nasce com sexo neutro.
A pessoa nasce com sexo neutro. Então, não significa que uma pessoa, por nascer biologicamente menino, significa que ele tenha que ser menino. Estou falando menino na nossa linguagem, porque os adeptos da ideologia do gênero, ele acha que o menininho que nascer com o pintinho dele não é menino. Ele pode ser menina. Por quê? Porque o gênero é neutro. Aquele sentido biológico que ele nasceu ali não é nada de menino. Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Então veja bem, você precisa entender isso, porque estão querendo ensinar isso a tuas crianças, a teus filhos. Eu vou dizer por que eu não quero ensinar a teus filhos. Sabe por quê? Porque eles sabem que não vão alcançar você com essas loucuras. E se eles começarem a ensinar as crianças, daqui a 15, 20 anos, essas crianças, elas poderão também ser influenciadoras dessa mesma ideologia. É uma coisa humana. Ninguém pode provar isso. Porque o que se prova é que o menininho que nasceu no sexo masculino, ele é menino. Uma menina que nasceu no sexo feminino, ela é menina. Não pode se provar em contrário. Mas eles dizem, alegam isso, irmãos, que o sexo é neutro. Agora não pense que isso é uma nem duas pessoas, não. Isso, irmãos, é proveniente de pessoas que têm um poder econômico muito além do que você possa imaginar. Veja bem, hoje, segundo o professor Olavo de Carvalho, ele é um filósofo, ele é um homem muito sábio, ele é um cientista político, um homem que hoje é considerado no Brasil uma pessoa de uma sabedoria tremenda, um homem conservador, um homem zeloso. Segundo ele, meus amados, hoje o mundo não é governado mais pelos presidentes como as pessoas possam imaginar. Veja bem, a gente pensa que quem manda no Brasil hoje é o presidente da República, é o Congresso Nacional. Quem manda hoje no Brasil são os políticos, mas nem eles mandam mais. Por quê? Porque existem grupos fortíssimos, poderosos, milionários. 3 grupos poderosos que eu vou citar para vocês. É um grupo que pertence às Américas e à Europa, chamado Grupo dos Ocidentais, que forma o Clube de Bilderberg. Não se preocupe com esses nomes, não. Você talvez nunca tenha ouvido falar desses nomes, mas é um grupo de poderosos, riquíssimos, que se reúnem frequentemente para estabelecer metas para governo mundial. Eles querem governar o mundo. Esse é o primeiro grupo que eu estou citando, segundo o professor Olavo de Carvalho. O segundo grupo, quem é? O segundo grupo está entre a Rússia e a China. É o grupo comunista. São 2 países comunistas, China e Rússia. E o terceiro grupo está nos países árabes, que são os promotores do islamismo, não é? Aquela religião que eles matam, aqueles homens bombas, terrorismo. Então veja bem, são 3 grupos que querem dominar o mundo. Eles brigam entre si, às vezes se aliam para tentar o interesse dos outros. Então hoje no Brasil, para você entender que o próprio governo não manda mais no Brasil, veja bem como é. O nosso governo está sendo vítima de um sistema comunista que vem de fora, de um poder que vem de fora. É assim, ó. Se mandou essa lei da ideologia do gênero, que é essa coisa de dizer que um homem tem o sexo neutro, que ele não nasce homem nem nasce mulher. Se mandou tentar aprovar no Congresso Nacional para ensinar nas escolas, colocar no Plano Nacional de Educação, e foi aprovado. O Senado não passou. Mas sabe o que está acontecendo? Mesmo em desobediência ao legislativo, eles estão empurrando nas escolas. Por quê? Porque a orientação
vem muito mais além do nosso governo, vem desses milionários poderosos, dessa elite mundial que quer dominar o mundo. Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Então, dentro disso aí, começa agora a empurrar nas suas crianças, em você, através da televisão, ideias que vão acabando com os princípios morais da tua vida. Ou seja, pega um programa, coloca um bocado de jovens dentro, seminus, e dançando danças sensuais, dormindo juntos. O que é que vai dar isso? E as pessoas assistindo aquilo, irmãos, aquilo ali vai levando a degeneração dos princípios éticos, morais, de respeito, os princípios de família. E ainda chega o cidadão lá, chamam eles de heróis, meus heróis. Aí todas as famílias assistindo aquilo, as crianças, mocinhas, os rapazizinhos, para ele, qual é a imagem de herói que se tem? Herói é aqui, um cara preguiçoso, tomando banho em piscina, se embriagando, praticando sexo ilícito, fornicação, isso sendo propagado pelo mundo. Você chega hoje, meus queridos, em escolas primárias, você vai encontrar criancinhas de 5, 6 anos dançando funk, com danças sensuais, com dança parecendo pessoas adultas. Eu vi um vídeo em uma escola, uma televisão ligada, e as criancinhas tudo dançando e fazendo cenas como se estivessem praticando sexo, como se fosse gente adulta. O que é isso? Tentando destruir os princípios de família, tentando destruir os princípios de família. Querem acabar porque tua família, ela não é uma coisa boa para o que eles querem implantar. Pastor, e o que eles querem implantar, pastor? Eles querem implantar o comunismo. O comunismo. Então vamos entender o que é o comunismo, que também se chama socialismo. Hoje no Brasil, infelizmente, está contaminado por isso. Todos os partidos hoje políticos do Brasil são socialistas. Desde 1960 por aí, que eles vêm doutrinando o Brasil nessas coisas. Você está vendo a cada dia a depravação aumentando, a imundície, cada dia mais aumentando o número de pessoas homossexuais, casamentos homossexuais, homem com homem, mulher com mulher. Então, olha, quando se falar em ideologia do gênero, não pense que ideologia do gênero é apenas em relação às crianças, não. Negativo, não tem nada a ver, não é só com as crianças, não. As crianças é apenas um braço da ideologia do gênero para atingir lá embaixo. Porque a ideologia do gênero é como eu disse aqui, a pessoa ela não nasce com o sexo definido. O sexo biológico dela não tem valor. O sexo da pessoa é aquele que a pessoa acha que é. Então veja bem, uma pessoa, segundo a ideologia do gênero, ela pode se achar, por exemplo, um menino biologicamente nasceu menino, mas ele, segundo eles, pode se achar que é uma menina. Então ele vai assumir a identidade de menina, mas só que ele é biologicamente macho, diz que é menina e gosta de menino. Quem está compreendendo? Aí ele passa a ser um homossexual. Ele passa a ser um homossexual, porque ele é menino, macho e gosta de menino. Mas ele pode também ser menino, achar que é uma mulher e gostar de mulher. Então ele vai ser uma lésbica. Dá para entender um negócio desse? É uma confusão. Olha, para vocês terem ideia, nesse negócio, uma moça, ela pode achar que é uma moça, mas gostar de outra moça. Aí tudo bem, é uma lésbica.
Mas se ela gostar de homem, aí ela vai ser uma hétero. E sai por aí. Eu sei que quando começaram a fazer as definições de cada coisa que eles achavam que era, acharam mais de 60. Por exemplo, a pessoa pode ser hétero, pode ser transgênero, pode ser homo, pode ser... E sai por aí. Olha, irmãos, eu sinceramente, eu não sei assim de cabeça, lembrando de todos, mas é uma quantidade imensa. Eu sei que um dia desse eu estava vendo um vídeo, e um parlamentar em um país europeu, ele chegou e foi saudar as pessoas, e ele, para ser politicamente correto, que é uma coisa que eles adotam, que eles davam, todos são iguais, não pode haver discriminação. Aí eles, para ser politicamente correto, ele disse: eu vou ter que saudar tudo, né? Mas chegou lá, aí começou: eu quero saudar aos senhores, eu quero saudar as senhoras, eu quero saudar os homossexuais, eu quero saudar as lésbicas, eu quero saudar. Aí saímos, daqui a pouco já ia em 60. Aí o que estava presidindo lá a reunião e fez: olha, precisamos da presença. Não, eu preciso saudar todos. E passou quase 30 minutos saudando a todos. Depois de 30 minutos dele saudar cada um, ele disse assim: eu quero no final dizer a vocês que não deu certo a solicitação de vocês. Pessoalmente para dizer isso. Passou 30 minutos saudando para dizer que não deu certo a solicitação de vocês. Então veja, meus queridos, é uma confusão. E o propósito disso, sabe por que é? É porque o cristianismo, nós brasileiros, os países da América, a maioria dos países europeus, todos eles têm formação cristã. Ou seja, nós somos formados desde criança numa cultura cristã judaica. Poderíamos também acrescentar a filosofia grega e também o direito romano. Mas essa cultura da gente, formada no cristianismo, ela é um empecilho para o comunismo. Por quê? Porque o comunismo não prospera. Ele não pode alcançar as metas dele onde tem o cristianismo. E para ele acabar com os cristãos, com o cristianismo, ele começa a acabar logo com os princípios de família. Por quê, irmãos? Nós vemos aqui que Deus fez o homem e mulher, macho e fêmeas os criou. Ora, eu aceitar a ideologia do gênero, eu estou sendo uma pessoa que estou indo de encontro à própria palavra de Deus. Um verdadeiro cristão, ele jamais aceitaria um negócio desse. Então, comunismo, irmãos, ele não veio para combater o capitalismo, como alguns dizem. Comunismo, ele afronta o cristianismo. Agora, para vocês entenderem, como foi que surgiu esse negócio? Como foi que surgiu esse negócio, pastor? A gente aprende que por volta do ano 1870, final do século XIX, início do século XX, 1870, 1900 e pouco, houve um homem chamado Karl Marx. Esse Karl Marx, ele era uma pessoa, irmãos, que a vida dele, quando a gente começa a estudar a vida dele, menino, ele era cristão, crente, mas depois ele se revoltou contra Deus, ele se rebelou de uma maneira terrível contra Deus. E ele começou agora a escrever livros, e uma das frases de um livro que ele escreveu, ele disse que haveria de se vingar do próprio Deus, não sabendo de quê, mas ele prometeu que se vingaria de Deus, e começou a dar lugar, na nossa linguagem teológica, a dar lugar ao diabo. E foi inspirado, e quando ele ficou adulto, ele começou a escrever um livro, nesse livro, o título do livro é A Família, o Estado e a Propriedade Privada. Ele começa a mostrar como é a origem da família segundo ele. A gente vê que a origem da família é Deus formando Adão, depois formando Eva, mas ele diz, veja bem, que era uma coisa como se ele quisesse se colocar no lugar do próprio Deus, mostrar como era a origem da família segundo ele, segundo Karl Marx.
Ele disse que na pré-família, antes de existir as famílias, os homens e mulheres, eles viviam soltos no campo, e ali todo mundo praticava sexo com todo mundo. Veja bem, eu tenho que falar assim para vocês entenderem. O que é isso? Todo mundo praticava sexo com todo mundo. O sexo era liberado. O sexo não havia nenhuma restrição. Ninguém sabia quem eram os pais, só sabia quem eram as mães. As mulheres ficavam grávidas, mas ninguém sabia quem eram os pais, só sabia quem eram as mães. Os filhos também, as mães sabiam quem eram os filhos, né? Os filhos sabiam quem era a mãe, mas o pai não sabia quem era filho, nem filho sabia quem era pai. E ele disse que naquele tempo não havia propriedade privada, ou seja, todo mundo vivia em paz, não tinha confusão. Ele é quem diz: isso é uma ideologia, não é uma verdade comprovada, não é história. Pode ser história com E, sem o H, sem ser história com H. Isso pode ser uma coisa da cabeça dele. E muita gente começou a olhar para isso e entender que tinha fundamento. Veja bem, aí daí começou a encontrar seguidores para essas teorias de Karl Marx, essas ideologias de Karl Marx. Ele começou agora a falar para ele, falar essas coisas, e daí você vai ver, as mulheres começaram a criar um movimento feminista, porque elas entenderam, baseada também em Karl Marx. Você vê hoje um movimento feminista, onde as mulheres hoje, elas querem ter direitos, irmãos, querem viver ser empregado no Brasil. Vem bem, a nossa legislação todinha, Código Penal, a Constituição, tudo dá direito às mulheres, mas se chega e se cria uma delegacia especializada para mulheres. Aí as pessoas dizem: que coisa boa! Mas, irmãos, aquilo ali não é nada de bom, irmãos. Aquilo ali não é nada de bom. Mulheres que chegam lá mentem, e homens vão presos. Homens, a palavra da mulher tem mais poder do que a do homem. Ora, as próprias leis que existem já tratam homem e mulher igual. Mas elas, as feministas, começaram a querer impor. Quando o movimento feminista surgiu bem, a ideia era boa do movimento feminista. Para que era? Por exemplo, a mulher não tinha direito de votar, a mulher não tinha os mesmos direitos do homem, tudo bem, mas agora começou, baseado nesse negócio de Karl Marx, a querer extrapolar os limites. Ela queria agora ter uma liberdade de praticar sexo com quem quer, quantas vezes quiser. Chega-se a ponto de dizer: quem não conhece o movimento feminista precisa conhecer, ler sobre isso, entender sobre isso. Ela chega ao ponto de dizer que uma prostituta tem mais valor do que uma esposa. Por quê? Porque a esposa pratica sexo com o marido e o marido não paga nada para ela. E a prostituta ele paga, tem que pagar. E isso aqui é o certo. Por quê? Porque parece que tudo que eles veem é baseado apenas na economia. Isso que eu estou falando aqui, coisa não é coisa da minha cabeça, não. Isso está escrito em livros. Está escrito. Isso aí, existem pessoas que entendem que é dessa maneira. Você vai ver hoje se defendendo casamento de homossexuais. Por quê? Baseado em Karl Marx. Homem, sexo era liberado pela segunda teoria dele. Quem quisesse praticava sexo com quem quisesse, mulher com mulher, homem com homem, e daí por diante. E hoje, irmãos, a gente está vendo essas coisas sendo aplicadas aí na sociedade. Então, o grande objetivo é acabar com o cristianismo. Para acabar com o cristianismo, tem que acabar primeiro com a tua família. Porque foi da família, segundo Karl Marx, que surgiu o autoritarismo. O homem, ele começou agora a plantar, começou a fazer as coisas segundo Karl Marx, a obter propriedades, e começou agora a se apoderar também das mulheres. Ou seja, ele plantava, produzia, chamava uma mulher para viver com ele, dava tudo a ela e dizia: você é minha propriedade também. Quer dizer, o homem agora ele tem a propriedade daquela mulher. Aí as feministas dizem: homem não pode ser cabeça e mulher diz,
Porque a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher, que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher deve reverenciar o seu marido. Então, eles não aceitam isso. O homem, eles dizem que criou o princípio do autoritarismo quando o homem se apoderou da mulher. Que a mulher, ela tem uma desvantagem, porque ela gera filhos. Então, isso aí trouxe uma desvantagem para a mulher, onde ela assumiu o papel de mãe. Então ela pode acabar, porque isso é fruto da cultura social, da cultura popular. Então ela pode ter o direito de abortar, ela tem filhos se ela quiser. Aí lá vem outra coisa que ele defende, é o princípio do aborto. Veja bem, feminismo, princípio do aborto, homossexualismo, lesbianismo, tudo baseado nessas coisas. A ideia é atingir sua família, mas se eles forem por você, eles têm que ir devagarinho. Esse negócio que eu falei, agora mesmo, saí de casa e vi lá. O governo está providenciando aí a distribuição de televisão LCD para as pessoas de baixa renda. É uma promoção para você aproveitar. Aproveitar coisa nenhuma, eles querem doutrinar as pessoas mais pobres, querem doutrinar, fazer a cabeça delas com essas coisas. Para quê? Para ser um rebanho fácil de dominar. Inclusive eu estava conversando com o pastor Paulo ali, ele estava dizendo, pastor Tess, na Venezuela é assim já. Na Venezuela já tem isso. O que é? Já foi implantada a ditadura comunista na Venezuela. Hoje lá é um ditador. O presidente Maduro, chama Maduro, o nome dele, é um ditador. Está lá na Venezuela, o povo, um país rico, um país que tem petróleo, um país que tem muitas riquezas, o povo passando fome. Aí chega aqui no Brasil agora, começa a promoção de TV, LCD, sexta, Bolsa Família, isso aqui enganando o povo, irmãos. Enganando o povo, para quê? Para manter um curral eleitoral. Vocês viram na última eleição? Vai acabar com Bolsa Família, tem que votar em fulano. Foi assim ou não foi? Foi. Mas isso é para, me perdoe, é para enganar os bobos, irmãos. É para enganar os bobos. E pegando milhões e milhões do governo brasileiro, investindo lá em Cuba, que é um país comunista, investindo em outros países. Esse dinheiro era para estar sendo investido aqui no Brasil. O Brasil é um país rico também. O pré-sal, temos aí o pré-sal, cadê? E se falava que o Brasil ia ser o país mais rico do mundo. Desviaram tudo. Mas, meus queridos, essa palavra é para você entender que Satanás, ele é terrível. Satanás, irmãos, ele é astucioso. Ele age sutilmente. Ele está bramando. Você só ouve o bramando dele, o bramido dele, mas ele está buscando a quem possa tragar. Ele está buscando a quem possa tragar. Então ele age assim. Veja bem, grande objetivo: ideologia do gênero. Para quê? Para a disfunção da família. Ideologia do gênero não é coisa só de criança, não. É coisa de adulto também. Para as crianças, ele age nas escolas. Para os adultos, é através da mídia, é através da promoção de eventos, festas. Há um dito que mostra que se promover festa e der comida ao povo, irmão, o povo é muito bobo, o povo está satisfeito. Você vê, olha, esse Brasil está passando uma crise terrível, mas estava aí carnaval, todo mundo pulando aí carnaval, como se nada tivesse acontecendo. Ainda bem, irmãos, que a nossa pátria não é aqui. Ainda bem que nós estamos aqui de passagem. Mas para que você precisa saber dessas coisas? Para você salvar algumas famílias que precisam se salvar. Para você falar do amor de Deus. Para você não deixar essas pessoas serem enganadas. Louvado seja o nome do Senhor. Crente, irmãos, não é bobo. Crente tem que ter a mente de Cristo e ser sábio. Diante dessas coisas que estão acontecendo, então, meus queridos, a gente vê que tudo isso é uma rebelião contra Deus, não é? Uma rebelião contra Deus que tem destruído a vida de muitas pessoas. Hoje, irmãos, a gente vê como
a feminização, né? Ou seja, estão procurando cada vez mais tornar os homens femininos. Por quê? Para igualar tudo e eles perderem o senso da missão deles como homem. Você pode ver, meus queridos, que hoje em dia existem rapazes que são muito delicados, irmãos, muito delicados, e precisam entender que o homem, ele é diferente da mulher. Homem é macho e mulher é fêmea. Homens passando pozinho no rosto, fazendo maquiagem, fazendo sobrancelha, não é? Homens delicados quando andam assim, não estou dizendo, quem rebola assim, bem, meu Deus do céu, olha assim, meu Deus, isso é demais, está acontecendo com muita facilidade. Se você mandou isso aqui, inclusive muitas vezes até na igreja. Moça, não queira casar com uma pessoa desse tipo. Não queira casar com uma pessoa desse tipo. Aleluia. Amizades entre moças também. Cuidado porque, olha, hoje quem vai fazer muito normal, não é? Moça se acariciando, passando a mão no cabelinho da outra, até eu te amo, fulano, meu irmão, você ama Jesus. Aleluia! Você ama Jesus, diga que você ama Jesus. Se você ama a sua irmã, seu irmão, demonstre com atitudes o amor de Deus na sua vida. Não precisa palavras para isso. Não precisa palavras para isso, não é? Termina dando problema. Então, meus amados, esses comunistas, esses socialistas que estão aí trabalhando, eles estão fazendo essas coisas e procurando se infiltrar por vários segmentos, escolas. Eles usam os artistas de televisão, procuram usar os artistas de televisão, para quê? Para convencer a sociedade. Você vai ver que hoje em dia, né, existem muitas coisas que eles procuram fazer para criar conflitos no meio da sociedade. Tentam jogar filhos contra pai. Jesus disse: nos últimos dias se levantará pai contra filho, irmão contra irmão, e os inimigos do homem serão da sua própria casa. Você vê, se cria uma lei chamada lei da palmada. Para quê? Para ir contra a Bíblia. Quer dizer, a Bíblia diz: repreende o teu filho com a vara. Ou seja, não é para matar o filho, não é para bater no filho, para sangrar, não, é a correção. Vara se refere à justiça. Quando a Bíblia diz isso, está se referindo à justiça. Faça justiça com seu filho. Se for preciso dar um castigo nele, dar uma palmada dele, com amor. Você sofre também, você sente a palmada que está dando no seu filho. Mas sabe o que acontece? Vai se cria uma lei para proteger o filho. Aí o filho faz: pai, mãe, se o senhor bater em mim, eu vou dar parte na delegacia. O que é isso, irmão? São essas leis provenientes desse marxismo. Hoje se chama marxismo cultural, proveniente de Karl Marx. Então, meus queridos, a gente precisa estar atualizado. Eu sei que é impossível falar dentro de 40 minutos tudo isso que vocês precisam entender, mas eu tenho certeza que vocês estão sendo despertados. Vocês estão ouvindo essas coisas e estão sendo despertados para que vocês possam, quando ouvirem qualquer coisa desse tipo, saber: olha, isso aí é coisa do comunismo. O comunismo, irmão, é diabólico, ele é ateu. Olha como é que eles agem. Veja bem. Sabe quem foi que mais matou homossexuais no mundo? Os comunistas. Eles não aceitam o homossexualismo. Mas aqui no Brasil, para destruir o cristianismo, eles pegam e dizem que nós cristãos somos homofóbicos. Não é assim? Dizem que nós cristãos somos homofóbicos e começam dando apoio aos homossexuais. Coitado dos homossexuais, irmão. Eu falo aqui na rádio, eu digo: olha, nós não temos nada contra homossexuais. O problema não é
a pessoa, o problema é o pecado do homossexualismo. Se nós pudermos, nós ajudamos os homossexuais. Se nós tivermos condições, nós estamos prontos para ajudar os homossexuais a vencer esse pecado. Mas eles dizem que não pode, não tem cura. Deus cura o homossexualismo. Deus pode transformar o homossexual num homem de bem. Deus transforma uma prostituta. Então, eles começam a lançar os homossexuais contra a igreja. Para quê? Para criar um conflito. Começa a criar igreja, dizendo: pastor casa com diácono. Isso é mentira, irmãos. Não existe pastor homossexual, nem diácono homossexual. Existe homossexual dizendo que é pastor, e diácono dizendo que é pastor, porque a Bíblia não aceita. Aleluia! Então você vai ver essas coisas por aí. Qual é o objetivo de desconstruir a igreja? Aí tem gente que publica, crente, pelo amor de Deus, quando vocês veem isso no Facebook, não fiquem compartilhando não, porque é isso que eles querem. Não compartilhe, né? Pastor, casa com pastor, misericórdia, vou compartilhar para meus irmãos verem. É isso que eles querem. Aí os crentes inocentes ficam pensando que é verdade. São dois homossexuais, irmãos, que colocaram o título de pastor e o outro de diácono, então lá se casando. Igreja de homossexuais. Não existe igreja de homossexuais, irmãos. Do mesmo jeito que menino é menino e menina é menina, crente é crente, e quem não é crente não é crente. Aleluia! Não adianta pegar uma igreja cheia de gente e dizer que igreja de homossexuais. Não é igreja de Deus. É uma reunião de homossexuais imitando a igreja. Então não compartilhe essas coisas não. É isso que eles querem. Eles estão usando os homossexuais para tentar destruir o cristianismo, destruir as famílias. Agora só tem uma coisa: se o comunismo prevalecer, sabe o que vai acontecer? Eles vão matar todos os homossexuais, como aconteceu em Cuba, Fidel Castro, como aconteceu na Rússia, Lenin. Mataram, foi o que mais mataram homossexuais no mundo, foram os comunistas. E a gente vê em outras regiões também isso. Eles não aceitam o homossexualismo. Nós somos cristãos, a religião do amor. Nós aceitamos eles, estamos prontos para ajudá-los. Está lá, olha. Eu falei em 3 grupos aqui. Os grupos aqui, o grupo da elite, aqui dos países ocidentais, que é o grupo de Bilderberg, milionários que dominam o poder nessa região, Europa e América. O grupo dos comunistas, China e Rússia, e o grupo do califado, dos países árabes. Esses aí também, irmãos, são outros que matam os homossexuais, irmãos. Matam os homossexuais, a religião islamista. Eles matam os homossexuais. Então, olha, hoje os homossexuais estão sendo usados, coitados. Estão sendo usados por esses malditos. Estão sendo usados por essas pessoas más para tentar confrontar o cristianismo. Chega ao ponto de nos chamar de intolerantes, homofóbicos, fascistas, quando na realidade a nossa intenção é de ajudá-los e dar o melhor para eles. Então, meus queridos, olha, é impossível eu falar tudo aqui, tá certo? Mas eu espero que fique esse despertamento no coração de vocês. Quando vocês verem essas coisas, entendam. Eu, quando ando nas ruas, na minha casa, sempre qualquer coisa que estou falando para minha família, alertando, não é? Eu tenho netos, netas, e preciso ter cuidado nessas coisas na escola. Eu falo para meus filhos: vigiem nessas coisas. Vocês também, irmãos, cuidado. Olha, o computador hoje é uma ferramenta perigosa. O computador hoje em dia, eu fui pesquisando coisas na internet para minhas pesquisas de estudos bíblicos, e às vezes você bota lá, aparecem coisas absurdas, não é? Pornografia, aparece lá cenas imorais que vem para deturpar. Uma pessoa que não estiver convivendo com Deus, com uma ferramenta dessa, um computador,
ela é muito suscetível, ela é muito fácil de ser enganada por Satanás. Ela começa por curiosidade, olha naquelas coisas e vai penetrando, vai desviando dos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus profetizou a multiplicação da iniquidade. Ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O Senhor Jesus profetizou isso, ele sabia dessas coisas, mas ele não deixou sua igreja desamparada, não. Você tem o Espírito de Deus na sua vida para vencer essas coisas. Aleluia. Você é um servo do Deus Altíssimo. O Deus Todo-Poderoso está na tua vida. Aleluia. Não abra mão dos princípios de Deus na sua vida. Eles vão querer fazer você negar a Deus. O anticristo, ele está querendo instalar o seu governo único no mundo. E a Bíblia diz, Jesus falou, que se ele não abreviar os tempos, até os escolhidos seriam enganados. E a gente está vendo isso, irmãos. Essas coisas muitas vezes entrando na igreja. Eu estava ouvindo um pastor hoje, que estava fazendo um comentário, Assembleia de Deus no Brasil, a gente não aceita pastora. Por quê? Porque pastora é fruto do movimento feminista. A Bíblia não fala de pastora. A Bíblia não fala de pastora. Pastora é fruto do movimento feminista. Elas querendo entrar nas igrejas, olha, na igreja católica, entraram e formaram a teologia da libertação. São padres que estão lá dentro, mas são comunistas. Dentro das igrejas evangélicas existe uma missão integral, teologia da missão integral. Não é uma igreja, mas são crentes dos mais diversos, tem pastores, tudo, e são comunistas. São comunistas também, por quê? Porque assimilaram as ideologias comunistas na mente deles e estão defendendo Karl Marx, defendendo tanta coisa que a gente precisa, com carinho, com calma, com paciência, explicando cada um. Só para concluir, quando a gente fala de Bolsa Família, né? A primeira impressão é que é uma coisa boa. E seria, irmãos, se fosse dada realmente com amor, se fosse dada com propósitos honestos diante de Deus, se fosse doadas realmente com propósito sincero de ajudar os pobres. Mas não é, irmãos, não é. É um engano. Aquilo ali tem o objetivo de aprisionar as pessoas. Aquilo ali tem o objetivo de fazer pessoas ficarem sendo prisioneiras de um curral eleitoral. Pessoas que poderiam ter muito mais. Ora, se tem dinheiro para dar e construir em outros países, dinheiro daqui do Brasil, que se mandou para Angola, Argentina, Chile, Bolívia, Cuba, e sai por aí, vários países do mundo, dinheiro, e não foi pouco não, irmãos, milhões e milhões. Aí pega uma cestazinha básica, manda para uma pessoa aqui, outra ali, os coitadinhos achando que estão morrendo de felicidade. Se você não tivesse essa cesta básica e esse dinheiro fosse administrado corretamente, talvez você tivesse muito mais condições, tivesse um emprego decente, trabalhasse, sua casa fosse melhor, você tivesse seu carro, as ruas não seriam cheias de buracos, tudo organizado. Por quê? Porque estava sendo feito tudo direitinho. A Bíblia diz assim, olha, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas infelizmente, irmãos, o Deus que está imperando não é o Senhor, irmãos. Jesus falou do príncipe desse século, falou de Satanás. E Satanás, ele tem enganado a muitos, a começar dos governantes. Mas que Deus tenha misericórdia. Oremos pelo Brasil, oremos pelos países cristãos, os crentes que estão sendo mortos, assassinados, os crentes que precisam da ajuda de cada um de nós, das nossas orações. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.